Nós vamos enveredar por um autor que merece uma atenção por si só. Então, eu resolvi deixá-lo de fora das nossas cruzadas temáticas para dedicar a ele pelo menos 2 encontros, por se tratar do mais importante podemos arriscar, né? O mais importante filósofo moral da história do pensamento. Certamente o mais importante filósofo moral da modernidade. Eu me refiro a um fulano que nasceu na Alemanha, antiga Alemanha Oriental, né, para você, que é um fulano chamado Immanuel Kant, K-A-N-T. Eu me atreveria a dizer que o pensamento desse fulano é tão significativo que, de uma certa maneira, aquilo que a gente entende por ética, né, por certo e errado, etc., aquilo que a gente entende naquele basicão do senso comum, é a moral de Kant. Eu me atreveria a dizer que o pensamento de Kant, a moral de Kant é o que todo mundo entende por moral. Tamanha a influência deste pensador. Então, para vocês terem uma ideia, né, este filósofo, Kant, ele é, sem dúvida, o pensador que mais interessa os estudantes de direito. É claro que 99% dos alunos de direito nunca lerão Kant, mas deveriam, porque tudo o que eles tomam por óbvio, digo os alunos, né, e os professores, né, de óbvio não tem nada, porque nem sempre foi assim. E, na verdade, o pensamento de Kant é o grande fundamento filosófico de tudo que eles ensinam. Minha situação é um pouco curiosa, porque eu fui aluno na São Francisco de um professor titular de direito financeiro, e hoje ele é meu aluno. De certa maneira, dar aula para um antigo professor me permite entender todos os problemas da minha formação. Porque se eu estou ensinando para ele agora os fundamentos daquilo que ele ensina, é sinal que ele não poderia ter me ensinado, porque ele não sabia. Então, de certa maneira, eu começo a entender por que eu nunca entendi nada. E eu nunca entendi nada porque tudo bem, quer dizer, o cara vira para você e diz responsabilidade tributária, 2 pontos. Existe uma responsabilidade objetiva e uma responsabilidade subjetiva. E tudo isso é apresentado como se tivesse sido enunciado por Santo Ambrósio, sabe assim?
É um saber ultra dogmático, né? E por que que isso tem essa aparência? Justamente porque ninguém explica de onde veio, né? Então, nosso objetivo é justamente dizer para vocês que esse fulano existe. E, de certa maneira, ele está por trás de muito do que nós consideramos óbvio. Como se sempre tivesse sido assim. Se vocês, por exemplo, pegarem o código de ética do profissional de RP, que vai ser objeto da nossa última aula, e que foi escrito pelo pessoal do CONRERP, e depois virou o código do CONFERP. Não sei bem como funciona. De qualquer maneira, é o código de ética de RP. Talvez a pessoa ou as pessoas que tenham escrito aquilo não saibam. Talvez não. Muito provavelmente não sabem, porque eu conheço algumas delas. Elas circulam aqui pelos corredores. Elas não sabem, mas muito do que está escrito ali tem o seu fundamento no pensamento de Kant. E se o código fosse um pouquinho melhor, o fundamento seria ainda maior. Então, eu estou fazendo todas essas advertências porque eu vou dar muita importância às coisas que eu disser daqui para frente. Uma segunda coisa que eu queria dizer, além da importância do pensamento do autor, é deixar claro que se trata de um autor difícil. Então, eu me atrevo a dizer que Kant é uma espécie de Everest dos alpinistas, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, a coisa... Kant está para os filósofos como o Everest está para os alpinistas. Ao mesmo tempo, uma coisa maravilhosa e super difícil. Como será entrar no ITA para os vestibulandos, ou na Poli. Depois da chacota da última aula, eu preciso fazer algum elogio. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é, ao longo desses 2 encontros, oferecer algumas chaves, né, para invadir o castelo kantiano. E qual vai ser também a minha proposta? Que Kant seja lido ele mesmo. Por que eu digo isso? Quer dizer, teoricamente é indigesto de ler, né? Mas eu faço o meu papel de pedir para você ler. É claro que se você não quiser, não vai fazer. Mas eu tenho que pedir para você ler. Por quê? Porque se você não lê um autor como esse nesse momento, é possível que você não tenha por que fazer isso de novo, né? A menos que você volte para a escola. Eu me lembro de uma época em que eu trabalhava, acredite você, no departamento jurídico da W Brasil. E, ao mesmo tempo, eu dava aula de ética no curso de publicidade e propaganda da Casper. Isso acho que devia ser 1991, assim. Portanto, está na beira de completar 20 anos. Eu tinha cabelo, etc. E o que eu pude perceber? Os meus alunos da Casper
vinham me sondar para fazer estágio na W Brasil. Muito natural. E os meus colegas da W Brasil vinham me sondar para assistir às aulas na Casper. Então, existe um erro existencial extraordinário. Por quê? Porque quem está estudando quer trabalhar, quem está trabalhando quer estudar. Claro que Platão nos ensinou no banquete que o desejo é sempre pelo que não temos. E, portanto, um pouco isso é esperado. Mas é fundamental fazer essa alerta. Existe algum problema. Por quê? Porque os profissionais da agência diziam: se eu tivesse tido a oportunidade de travar contato com todas essas ideias, teria sido muito melhor. E o aluno da faculdade dizendo: se eu pudesse começar a trabalhar logo, seria muito melhor. E eu me dou conta que nenhum dos dois vive a vida na vida, vive deslocado, vive fora do eixo, vive querendo estar onde não está. Acabamos montando grupos de estudo lá na agência. E num determinado momento do meu trabalho lá, era o que eu mais fazia, dar aula dentro da agência para as pessoas, praticamente todo dia. Eu tenho a nítida impressão que muito mais do que as coisas que eu ensinar aqui para vocês, eu tenho a impressão que o que vai importar para vocês de tudo isso o que importa muito no relacionamento com o professor é o olhar dele sobre o mundo decorrente da sua trajetória. E eu não tenho nenhum problema em dizer o que eu acho. Estou absolutamente convencido de que esse gosto pelo desenvolvimento do intelecto, ou você adquire aqui, e aí você nunca mais vai abrir mão dele, ou então você será um idiota sem remédio. Essa é a verdade. Então, essa é uma oportunidade importantíssima para isso. Então, nós vamos, ao longo desses 2 encontros, sugerir algumas leituras. Você vai dizer: mas é difícil, tal. Eu vou escolher justamente, dentro do Kant, aquilo que sabidamente é menos embaçado. Primeira coisa. Segunda coisa. O Kant tem 3 campos de pesquisa, que são, porque ele tem os 3 campos de pesquisa, desde Kant, esses são os 3 campos da filosofia, que é moral, conhecimento e estética. São as 3 grandes preocupações da filosofia há muito tempo. Que fique claro, nem sempre foi assim. O conteúdo da filosofia não parou de mudar. Lá na época de Tales de Mileto, matemática era filosofia. Na época de Aristóteles, biologia era filosofia. E depois isso foi mudando. Então, o que a gente pode dizer? O conteúdo oficial do pensamento filosófico de hoje foi definido por Kant. A filosofia tem 3 perguntas a responder: o que é o belo, o que é o bom e o que é o verdadeiro. Em outras palavras, a filosofia se interessa pelas possibilidades do conhecimento, ou, se você preferir, pelos limites da razão. Quais são os limites para conhecer o mundo? E essa área recebe o nome de epistemologia. Conhecimento sobre o conhecimento. A reflexão sobre o conhecer. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta
é o que é como devemos viver, né? Como devemos viver e como devemos conviver, né? É a filosofia moral. E a terceira pergunta é o que é o belo dos corpos, das obras de arte, etc. Então, epistemologia, estética e moral são as três áreas da filosofia e são os três campos de pesquisa de Kant. Em razão disso, Kant escreveu três grandes obras, uma para cada uma dessas áreas. Para o conhecimento, Crítica da Razão Pura, uma das obras mais herméticas da história do pensamento. Para a moral, Crítica da Razão Prática. E para a estética, Crítica do Juízo, ou, como traduzem alguns, Crítica da Faculdade de Julgar. O ideal seria que pudéssemos passar em revista um pouco tudo isso. Mas, infelizmente, não temos tempo. Algumas chaves, no entanto, são fundamentais para que a gente possa invadir as ideias centrais do pensamento moral de Kant. Ok? Muito bem. A título de aperitivo, qual é o primeiro texto que você vai ler? Texto ao qual nós vamos nos dedicar aqui na próxima meia hora. O texto que você vai ler é um dos textos mais conhecidos da história do pensamento, né? E esse texto em português, vai receber o título de O que é o Iluminismo. Em francês, o que são as luzes. O que é o Iluminismo, o que são as luzes. Por que isso aqui é uma ótima introdução? Porque, de certa maneira, permite entender qual é a do cara. É muito importante que, quando você pega um autor para estudar, você entenda qual é a dele, né? Vamos guardar oceanicamente as devidas proporções e imaginar que dentro de 50 anos alguém resolva estudar a vida que vale a pena ser vivida do professor Clovis. Então o professor vai dar uma aula sobre este livro e o professor vai dizer qual é a do cara. E qual é a do cara, o professor Clovis já facilitou na advertência. O professor Clovis odeia uma tal de autoajuda. E tudo o que ele faz é para atacar e agredir a autoajuda, muito embora isto não esteja dito desse jeito. Essa é a do cara, é isso que ele quer, é isso que ele pretende, é isso que está por trás das suas reflexões. E é muito importante que você sempre se pergunte o que esse cara quer com isso, né? Por exemplo, a Crítica da Razão Pura é um livro que começa com a seguinte pergunta: existem juízos sintéticos a priori? Quer dizer, qual é a do cara? É o tipo da pergunta o tipo da pergunta técnica de filosofia, né? Só para te explicar o que é um juízo sintético. Você vê como Kant é importante.
Certamente alguém, ao longo da tua trajetória escolar, já pediu para você fazer uma síntese. Ou, se você preferir, um juízo sintético. E o que significa isso? Qual é o contrário de uma síntese? Quais são as características de uma síntese? Qual é a diferença entre uma síntese e uma análise? Ou, se você preferir, um juízo analítico. Então, só para te esclarecer, né? Toda vez que você pensa numa síntese, invariavelmente você pensa em acrescentar a um sujeito um certo atributo. Por isso você sintetiza. O predicado, ele vai além da definição do sujeito. E por isso o predicado acrescenta informação ao sujeito. Então, exemplo. O meu sapato é marrom. Aliás, ele não é marrom. Bom, foda-se. O meu sapato é marrom. Ora, o marrom não faz parte da definição de sapato. Portanto, o marrom acrescenta algo à definição de sapato. Portanto, o meu sapato é marrom é um juízo sintético. Justamente porque, neste juízo, eu acrescento informações ao sujeito. Está claro? O que difere disso? A análise. E em que consiste a análise? A análise consiste na descrição dos atributos do sujeito, na sua essência, e sem sair dele. Né? Na verdade, a análise consiste na própria definição. Então eu dou um exemplo. Né? O círculo é redondo. Não sei se você percebeu, mas entre o sapato é marrom e o círculo é redondo, há uma diferença lógica espantosa. Por quê? Porque no caso de o sapato ser marrom, nem todo sapato é marrom, o marrom não faz parte da definição de sapato, portanto o marrom é um plus a mais, como se diz, né? Em relação ao sapato. Quando eu digo que o círculo é redondo, eu não saio da definição de círculo. Esta é, o círculo é redondo. Eu não acrescento nada ao círculo. Portanto, isto é uma análise. Percebe que no caso da análise, nada é acrescentado à definição do sujeito. No caso da síntese, né, toda vez que existe sintetização, síntese, né, eu junto coisas, né, eu agrego coisas, né, eu acrescento elementos. E, portanto, o sapato é marrom, é uma síntese. Bom, aí a pergunta é: existem juízos sintéticos a priori? O que significa um juízo a priori? Certamente você já ouviu falar também na expressão a priori. Não ouviu, não? Quase sempre as pessoas usam a priori assim. A priori vem assim no começo da frase, né? A priori eu não vou com você ao cinema domingo. Eu sinceramente não sei o que essa frase quer dizer, mas é o que todo mundo usa desse jeito. A priori quer dizer, no senso comum quer dizer, em princípio. Né? Em princípio eu não vou, né? Mas pode ser que eu vá. A priori quase que indica alguma coisa que pode mudar. Né? Ora, o que é o a priori e o a posteriori na filosofia kantiana? Né?
Um juízo é a posteriori quando ele depende de uma observação empírica da realidade sobre a qual fazemos esse juízo. Então, por exemplo, a blusa daquela jovem de Bauru é rosa. É rosa. Eu tenho dificuldade com cor. A blusa desta jovem é rosa. A blusa daquela jovem é rosa. O casaquinho aí. A camisa daquele jovem é rosa. Então, tudo isso é juízo a posteriori. Sem olhar, não posso fazer. Depende de uma observação empírica. Mas existem juízos que são a priori. Não preciso olhar. Como, por exemplo, o juízo de que o círculo é redondo. Inclusive, não só eu não preciso olhar, como não tem para onde olhar, porque não há círculos perfeitos no mundo. Portanto, um juízo a priori é uma produção do intelecto, do entendimento, que dispensa qualquer tipo de observação empírica. Eu não sei se você percebeu, mas todo juízo analítico é a priori. Eu não sei se você percebeu também, mas teríamos tendência a achar que toda vez que você acrescenta alguma coisa ao sujeito, toda síntese pressupõe uma observação empírica. Neste caso, poderíamos imaginar num primeiro momento que todo juízo sintético é a posteriori. Dito tudo isso, vem a pergunta. Claro que nada disso ele explica. Começa daí. Existem juízos sintéticos a priori? Quer dizer, você pode fazer uma síntese sem precisar ter uma experiência sensorial? Essa é a pergunta. Quer dizer, qual é a do cara para começar um livro assim? Ele é quer dizer, uma pergunta técnica, uma pergunta, sabe? Como é que o cara começa uma obra clássica desse jeito? Qual é o problema dele? Sim. Qual é a dele? O que ele quer com isso? Então, eu tenho a impressão que esse tipo de reflexão que eu estou propondo para você, você pode estender para as suas leituras. Vamos imaginar que você, em algum momento, se interesse por ler os Ensaios de Montaigne. Uma obra agradabilíssima de ler. Eu nunca os li todos, mas há alguns que são muito conhecidos. O dos Ensaios. E o Montaigne é um cara que fundamentalmente fala sobre ele mesmo. E filosofa em cima das suas experiências. Uma espécie de pós-moderno no início da modernidade, né? Nós estamos em 1500. Então, a pergunta que não quer calar é: qual é a desse cara? Por que ele busca a imortalidade? Ele investe anos da sua vida escrevendo um livro onde, por exemplo, ele comenta que ele tem o pinto pequeno. Qual é desse cara? Você percebeu? O que será que... Porque assim, a minha é tão estarrecedor
que alguém me diga num livro de filosofia que ele tem um pinto pequeno, quanto se existem juízos sintéticos a priori. Por quê? Porque isso não conta imediatamente qual é a do cara. Sabe? Você viu? Ele deve estar querendo demonstrar alguma coisa que eu não entendi o que é. Porque, né, eu não tenho nenhum interesse pelo tamanho do pinto do Montaigne, como também, se existem juízos sintéticos a priori, não é alguma coisa que me faça subir pelas paredes. Então, essa é a questão metodológica que eu acho importantíssima que eu acho importantíssimo que você considere, né? Eu aprendi isso aí com um professor meu chamado Luc Ferry, né? O Luc Ferry sempre dizia que para você realmente entender um autor, é preciso, ao longo da leitura, estar o tempo inteiro tentando identificar o que esse cara queria com aquilo. E quase nunca o que ele realmente queria está escrito. Quase nunca. Quase nunca. Então, a gente podia começar por aí, né? Saber qual é, onde é que esse cara se encaixa, né? E vamos gastar aí 10 minutos para tentar entender onde é que esse cara se encaixa. A primeira grande ruptura do pensamento kantiano é com o pensamento grego. E por quê? Porque os gregos estavam convencidos de que o conhecimento deveria ser sempre objeto de contemplação. O método de conhecimento dos gregos é um método contemplativo. A palavra contemplação é muito frequente. E por quê? Conhecer a partir da contemplação. Porque a verdade buscada estava explicitada na própria ordem universal. Quer dizer, quando você abre um coelho com um estilete, você corta o coelho, a verdade do coelho está obviamente explicitada na ordem funcional do coelho. Basta olhar para conhecer. Basta contemplar para conhecer. E por quê? Porque o conhecimento está explicitado nas coisas. O universo é ordenado e a ordem universal a conhecer está explícita nas coisas do universo. Entendeu? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, a girafa girafeia, está tudo no seu lugar e é super óbvio entender a ordem natural das coisas. Por isso o método é um método contemplativo. O fulano que vai conhecer, diante do universo, pode assumir uma postura de absoluta passividade. Conhecer não exige nenhuma prática, a não ser a contemplação. Não tem nada para fazer, a não ser olhar. Olhe e você entenderá a maravilha do universo.
É claro que essa perspectiva epistemológica tem um fundamento. O universo é finito, é ordenado, está tudo no seu lugar, tudo é perfeito para fazer o que tem que fazer, e mais do que isso, né? Tudo tem uma finalidade, né? Uma causa final. E, portanto, o que na verdade eu devo saber para achar que conheço? Essa pergunta é fundamental, né? Não sei se você já parou para pensar nisso. Eu viro para você e digo: você conhece o Joãozinho? Que Joãozinho? Pô, o João, cara, teu aluno, dono da... Como é a mesma loja? Dono da Besni. Claro que eu conheço. Já lembrei. Eu não sei se você percebeu que eu estou dizendo que eu conheço o João. E, na verdade, o que isso quer dizer? Conhecer aqui é igual a quê? A ter uma vaga lembrança da fisionomia do cara e relacionar a fisionomia do cara ao nome. Você percebeu? Então, o que está por trás da palavra conhecer? O que de fato eu tenho que saber das coisas para poder afirmar com certeza que eu as conheço? Você percebeu a pergunta? E para o grego, o que você tinha que saber para achar que conhece é a finalidade. Aquilo que eles chamavam de telos. Não? Quer dizer, você conhece o joelho? Conheço. Por quê? Porque sei que ele serve para dobrar. De certa maneira, é a finalidade das coisas que importa. Não é? Então, a gente poderia dizer que o conhecimento, para os gregos, tem um viés finalista. Ou, como dizem os mais pedantes, um viés teleológico, porque telos é finalidade. Tá? Então, aprendam, o que é um conhecimento teleológico? É um conhecimento das coisas a partir da sua finalidade. Por que eu estou insistindo nisso? Porque essa concepção teleológica dos gregos, ela tem outro nome hoje. O finalismo grego virou o que no século XX? Funcionalismo. Então, o que faria um finalista grego e o que faz um funcionalista contemporâneo para estudar a ECA? Estuda a ECA a partir da sua finalidade. E qual é a finalidade da ECA? Bom, esse é um grande problema do funcionalismo, que as finalidades não estão escritas nas estrelas. Mas, supostamente, para os gregos, tudo faz parte de um ordenamento integrado e, portanto, a ECA tem uma finalidade que é formar profissionais na área de comunicação. Então, eu conheço a ECA a partir da sua finalidade. E, na verdade, o que existe a conhecer? Se ela cumpre bem, mal ou de jeito nenhum a sua finalidade, que é formar profissionais numa certa área. Ficou claro? Então, o que faria um funcionalista para estudar a ECA? Né? Estudaria o fluxo de entrada, o fluxo de saída, estudaria onde é que essas pessoas estão sendo empregadas, né? Índice de empregabilidade. Paulo Nassar, assim, né? Paulo Nassar faz esse tipo de pesquisa, né? A Imaculata fez também, né?
O que acontece com o aluno quando sai daqui? Aí você diz, do curso de RP, 95% estão trabalhando na área. Percebeu? Isso é uma preocupação tipicamente finalista ou funcionalista. Será que a ECA está cumprindo com a sua finalidade? Essa é uma pergunta essencial do pensamento grego. Ficou claro? Estudar. O que significa conhecer? Significa conhecer a finalidade. É o famoso para que serve. Né? Para que serve? E por que uma coisa que não serve para nada irrita? Porque não é possível conhecê-la. Afinal de contas, se eu conheço uma coisa a partir da sua função e ela não tem função, então essa coisa é impossível de ser conhecida. Ficou claro isso? Está perfeito? Né? Então, eu acho que você, de certa maneira, começa a compor um quadro tipicamente grego, que é o quadro de um universo cósmico, de um universo integrado, sistêmico, onde as coisas existem a partir de uma finalidade, de tal maneira que essa finalidade é a causa das coisas. Você se deu, eu quero dizer, a causa final. As coisas existem por conta de uma finalidade. É convicção do pensamento grego. O joelho existe para dobrar. O vento existe para ventar. E o Clóvis existe para dar aula. Então é uma coisa, é como se houvesse a necessidade de um professor e tal. Então vamos fazer um professor de ética e tal. E pum. Então, eu nasci para isso. Né? Nunca ouviu falar no senso comum isso? Ele nasceu para ser palhaço. Quer dizer, de certa maneira, ser palhaço é a finalidade que lhe deu causa. E quando é que isso faz sentido? Quando as finalidades são integradas entre si, num grande sistema cósmico. Né? Minha finalidade é ensinar, a tua é aprender, e assim, de certa maneira, elas são complementares e integradas. Então, é claro que dentro dessa perspectiva de conhecimento, dentro dessa perspectiva epistemológica, nós encontramos uma ética vinculada a ela, coerente com ela. A reflexão dos gregos sobre a melhor maneira de viver pressupõe entender o seu papel no universo, cumprir com a sua finalidade. Quem é que vive bem? Aquele que cumpre com excelência a atividade para a qual foi feito. Do mesmo jeito que um joelho é bom quando dobra bem, um homem é bom quando cumpre ao viver o seu papel no cosmos. Então, existe um conhecimento cósmico e existe uma ética cósmica, que é a ética do ajuste, do encaixe. Não sei se você percebeu, mas dentro dessa perspectiva, é completamente idiota imaginar que uma mesma lição, protocolo ou hábito possa fazer feliz todo mundo. Por quê? Porque o que me faz feliz não faz você feliz, porque o meu papel não é o seu papel no universo. Então, a ética cósmica é completamente hostil e incompatível com a autoajuda contemporânea, porque a autoajuda contemporânea parte de uma premissa que, seja você quem for, se você viver de um certo jeito, você vai viver bem. Da mesma maneira que a ética cósmica é incompatível com o paradigma da qualidade de vida, porque a qualidade de vida é a versão política da autoajuda, né? Qualidade de vida é seja você quem for. Se você viver perto do mato, comer linhaça e correr na praia, você vai viver bem. Quer dizer, existe um protocolo de vida boa. Então, o que um grego diria? Eu não sei do que estão falando, porque isso é imaginar que numa televisão todas as peças tenham que desempenhar o mesmo papel. E aí a televisão não funciona.
Porque para a televisão funcionar, é preciso que cada um cumpra o seu papel, que é diferente, justamente para funcionar, tem que ser diferente. Tem que ser diferente, complementar. Não é? Muito bem. Então, eu tive que fazer essa pequena revisão para que a gente possa entender por que o pensamento kantiano ele rompe com o pensamento grego. Antes de mais nada, porque Kant já sabia que o universo não é cósmico. É isso. O universo não é cósmico. O universo não é cósmico. E o que significa isso? Que o universo não é ordenado. E o que isso significa? Que ele é uma zona. Ou, se você preferir, caótico. Então, eu não sei se você percebeu, mas o grande fundamento do pensamento grego foi pulsado com Galileu. Ora, na hora que você aceita que o universo não é ordenado, não tem por que ficar olhando. Não existe nada de verdadeiro na imediatidade da observação das coisas. E terceiro, se o universo não é cósmico, não é finito, não é ordenado, desaparece o fundamento da causa final. Por que as coisas existiriam em função de uma finalidade, se tudo é uma zona? Portanto, agora, o que eu tenho que conhecer para dizer que conheço, não é mais a finalidade das coisas, porque as coisas não existem em função de uma finalidade. Curtiu? Né? Então, para te dar um exemplo. Perguntado a Aristóteles por que eu existo, eu, Clóvis, Aristóteles responderia: para dar aula. É simples. Se você perguntar para um moderno por que eu existo, ele dirá: porque deram uma bimbada 9 meses antes de eu nascer. Eu não sei se você percebeu, mas a causa mudou de lugar. A causa para os gregos mais importante é a causa final, a finalidade. Para os modernos é a causa material, é a causa eficiente, é o que veio antes, para falar simples. Eu não nasci para dar aula, eu nasci porque treparam. E por que eu não nasci para dar aula? Porque não existem finalidades ordenadas e organizadas anteriores à minha existência. Nada disso. Isso é uma charupada. Então, eu não sei se você percebeu, mas mudou o objeto, o universo é outro. Mudou o método e mudou
conhecimento. Nem o cosmos, nem a contemplação e nem o telos, nem a finalidade. Então, o que vai entrar no lugar? Vai entrar no lugar um universo infinito e que eu só posso estudar se eu recortar. Dentro desse universo infinito, a ética deixa de ser a ética do encaixe e do ajuste e passa a ser uma ética das relações humanas, né? Uma ética definida pelo homem através da sua vontade. Não existe nenhuma resposta sobre a vida a descobrir em Netuno. É o homem que vai decidir as condições materiais da vida boa. E vai decidir como? Pensando, né? Pensando ele mesmo. E finalmente, no lugar da contemplação, o homem, para encontrar verdades, ele tem que fabricar o conhecimento. Ele tem que fazer experiências. Se ele contemplar, ele não encontra nada. Então o que ele faz? Ele tenta relacionar ocorrências que ele mesmo entende como tendo a ver entre elas. É o homem que vai estabelecer relações de causa e efeito. É o homem que vai pegar um fenômeno A, relacionar com um fenômeno B e identificar um nexo de causalidade entre ele e entre os dois fenômenos. É o homem, portanto, que vai fabricar conhecimento. É o homem que vai fabricar conhecimento. Ok? Está sem controle. É o homem que vai fabricar conhecimento. Então, eu espero que tenham entendido. A ética não é cósmica, o método não é contemplativo e o objeto não é um universo que se explica e que é verdadeiro por si mesmo. O homem tem que fazer sínteses. O homem tem que relacionar ocorrências. O homem tem que relacionar fatos e identificar ele mesmo a relação entre esses fatos. O homem agora, para conhecer, ele não pode mais ser passivo. É ele que tem que organizar o mundo. É ele que tem que dar ao mundo uma certa ordem. E por quê? Porque o mundo nele mesmo não tem ordem nenhuma. Portanto, o conhecimento passa a ser uma produção do homem e não um dado do universo. Não é o universo que comunica a verdade ao homem que, contemplando, passa a conhecê-la. Não, o universo não comunica nada. É o homem que tem que fabricar o conhecimento. Portanto, os limites e as condições da produção do conhecimento não são dados pelo universo, mas são dados pela razão humana. Se eu quero entender o conhecimento, eu tenho que entender as condições humanas de produção desse conhecimento. Né? Discutir o conhecimento é discutir a capacidade do homem de fabricar conhecimento.
Porque o conhecimento não é um dado da natureza, um dado do universo, um dado do mundo. O conhecimento é uma produção do homem. O conhecimento é uma maneira do homem se relacionar com o mundo. O conhecimento é humano, propriamente. O conhecimento é uma questão do homem. Então, eis aí, né, um primeiro ponto importantíssimo, que é a ruptura de Kant em relação ao pensamento grego. Fazemos um pequeno intervalinho e a partir de agora fazemos um pequeno intervalinho e quando voltarmos tentaremos mostrar a ruptura de Kant em relação ao pensamento cristão. Kant é um filósofo cristão com sólida formação cristã. Vou chamar assim de cristã não católica. Mas, ao mesmo tempo, Kant rompe com o pensamento cristão. Em primeiro lugar, porque rompe com o argumento de autoridade. Rompe com a verdade revelada. E, portanto, submete toda a sua filosofia à razão e deixa Deus de fora. Tem um texto do Kant em que ele comenta as tentativas de demonstrar filosoficamente a existência de Deus. E fundamentalmente esse texto diz o quê? Isso é de uma idiotice sem precedente. E por quê? Porque a essência do cristianismo é a fé. E a fé é sempre em coisas indemonstráveis. Quando você busca a demonstração da existência de Deus, você, de certa maneira, acaba excluindo o centro, eu diria, o fundamento maior da nossa relação com Deus, que é a fé. Então, qual é o problema desse cara? O problema desse cara é que o pensamento grego não serve mais e que o pensamento cristão também não convém. Então, de onde é que ele vai partir? Kant vai partir de algumas reflexões que ele admitiu serem fundamentais para ele. E no que diz respeito à questão moral, o ponto de partida do pensamento kantiano é a antropologia de Rousseau. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas qual é a ideia
que nós já apresentamos aqui. Rousseau tinha uma obsessão que era encontrar, Rousseau e tantos outros, que fique claro, né? Tinha uma obsessão que é encontrar a fronteira entre o homem e o animal. Que não fosse uma fronteira de grau, mas que fosse uma fronteira de categoria mesmo. Entende, né? Uma fronteira de grau quer dizer o homem é mais inteligente que o gato. Isso é uma fronteira de grau. Uma fronteira de categoria quer dizer o homem é isto e o gato é diferente disto. Então não é uma questão de gradação, né? É uma questão de pertencerem a categorias diferentes, né? Então, qual é essa fronteira? A fronteira de que o gato é regido pelo instinto, regido pela natureza, 110%. Isso significa que o gato já nasce pronto. Essa é a ideia. O gato já nasce pronto. Então, aconteça o que acontecer, o gato terá para o mundo a mesma resposta que ele sempre teve. Por quê? Porque o instinto dele é o mesmo do nascimento à morte, e o instinto é a sua tecnologia de vida, né? É o software que ele usa para viver. E, portanto, o gato já nasce pronto. Essa é a ideia. O gato já nasce pronto. E como o instinto do gato é o mesmo na Idade Média, o gato vive do mesmo jeito no século XII, no século XV, no século XVIII. E o que é mais interessante, quer dizer, uma sociedade de gatos é a mesma. Um formigueiro é igual na pré-história e hoje. Tudo isso porque o gato é regido pelo seu instinto. O gato e os outros animais. Em relação ao homem, qual é a diferença? A diferença é que se o homem tem instinto, esse instinto não dá conta da vida. O que mais importa não é o instinto. O homem vai além do instinto. O homem transcende o instinto. E por isso, de certa maneira, o homem tem vontade, né? A vontade é a deliberação da razão sobre a vida para além da sua natureza. Então você percebe que aí existe uma fronteira clara, né? Uma definição do antropos, né? Uma verdadeira antropologia, né? Uma definição do homem. Enquanto o resto dos animais é 100% regido pelo instinto, o homem não. Isto significa que o homem não nasce pronto. Isso significa que o homem, de certa maneira, vai aprender a viver ao longo da vida. Daí o título do livro do Luc Ferry, Aprender a Viver. O homem vai aprender a viver ao longo da vida, coisa que o gato não faz, porque já nasce sabendo. E é por isso que a diferença entre o gato e o homem, para Rousseau, é a perfectibilidade. Em outras palavras, o homem, ele se aperfeiçoará. Essa jovem, por exemplo, assiste aula e passa mensagens no celular simultaneamente. Isso é resultado de um processo de aperfeiçoamento evidente em relação a mim quando estudei na faculdade. Não havia esse recurso tecnológico. Aprendemos a viver. Não existe escola para gatos,
mas existe escola para homens. O homem não nasce pronto. O homem está levando 30 anos para ficar. Esses da elite aí. Ter um filho é uma aventura sem fim. Para um gato, não tem problema nenhum. Pariu, tartaruga, sai do ovo, está pronto. No nosso caso, a nossa fragilidade instintiva faz que tenhamos que viver diferente. Aprender a viver. Então, é claro, eu espero que você entenda que o ponto de partida da moral kantiana é esse. Cada um de nós tem uma vontade. Cada um de nós vive em função dessa vontade. E essa vontade é a articulação da razão com vistas à vida, né? Voltada para a vida, né? Não é, a vontade não é a razão voltada para conhecer o sistema digestivo de um coelho, né? A vontade é a razão voltada para a própria vida, né? Então, nesse sentido, cada um de nós tem vontade. O gato não tem vontade. O gato tem instinto. E a diferença entre a vontade e o instinto é justamente que a vontade vai além do instinto, né? Em outras palavras, ela funciona de forma completamente diferente do instinto. Por quê? Porque o gato reage a estímulos do mundo, o homem reflete sobre a vida, delibera, articula variáveis e escolhe a melhor maneira de viver, razão pela qual o homem tem vontade. É isso. Vontade é uma questão de pensar sobre a vida, capacidade que temos de refletir sobre a vida para identificar a melhor das vidas possíveis. E é por isso que nesse momento é fácil entender na filosofia kantiana a diferença entre desejo e vontade. O desejo é uma inclinação do corpo. A vontade é uma deliberação racional. E você sabe o quanto eles não coincidem necessariamente. Tantos e tantos desejos que você já teve, o teu corpo clamando, e você decidiu não atendê-lo. A fronteira entre o desejo e a vontade é imprescindível para você entender a ideia que os juristas têm de responsabilidade. Por que eu posso responsabilizar uma pessoa? Justamente porque ela não é um gato. Porque se ela fosse um gato, não tinha como. Você não pode responsabilizar um gato. Por quê? Porque o gato não escolhe para viver, não delibera para viver, não decide para viver. O gato gateia. O que significa gatear? Significa respeitar o instinto que ele não controla. Como é que você vai me responsabilizar por uma coisa que eu não controlo? Então, por que o homem é responsável? Ele é responsável porque ele controla as variáveis da vida. Ele tem vontade. A vontade é uma questão de razão. E a razão é uma operação que o homem faz para escolher a melhor das vidas. Portanto, a responsabilidade de cada um de nós é grande, porque é grande a nossa vontade. Se não houvesse a diferença entre vontade e desejo, não haveria responsabilidade. Porque o desejo se manifesta em nós sem que possamos controlá-lo. Desejo de fazer xixi, desejo de fazer sexo, desejo de comer, desejo, etc. O desejo se manifesta, não há como controlar o desejo.
Mas existe a vontade. A vontade é a atividade da razão que, de certa maneira, negocia a possibilidade e a conveniência de satisfação de certos desejos e da não satisfação de outros desejos. Por isso nós somos responsáveis. Então, eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas, né? Porque no senso comum, desejo e vontade são sinônimos. Mas na filosofia são opostos. Ou são possivelmente opostos, né? Eu posso desejar A e deliberar pela vontade contra A. E você não faz isso? O tempo inteiro? Você imagina que faz 25 anos que eu dou aula. E há 25 anos as minhas alunas têm a mesma idade. É de uma crueldade sem limite. Não é? Porque algumas alunas para quem eu dei aula são senhoras agora. Não sei se me entendeu. Talvez pelo fato de eu ter me tornado também um senhor. Aquelas do começo da carreira. Tipo Mônica Waldvogel. Tipo, como é aquela aquela que não é Fátima Bernardes, mas que ficou com o cara. Esqueci. Mas sei lá, a Scaranzi, a Mariana Godoy, essas envelheceram. As alunas mantêm a mesma idade. E ao longo desses 25 anos, os desejos se manifestaram ao infinito. E ao longo desses 25 anos, a vontade tem sabido, na lógica kantiana, segurar a onda do desejo. Melhor não. Vou arrumar confusão. Ainda mais eu, detestado pelos colegas. Uma pisada na bola dessa é um erro estratégico sem precedente. É preferível fora daqui. Mas fora daqui é muito mais difícil. Imagina que você é obrigado a olhar para mim durante 3 horas em seguida. Onde que eu vou conseguir isso em outro lugar? Né? Isso aqui é um puta facilitador. Não sei se me entendeu. Ah, mas tem o bar, só que no bar eu não vou. Esse é o problema. Eu não sei se você percebeu, mas de certa maneira, o que Kant diz é o que todo mundo acha que é. A moral de Kant é muito próxima da moral do senso comum. E o que você percebe? Que existe por parte de Kant uma enorme desconfiança da natureza pulsional. A moral só faz sentido na medida em que ela vai na contramão do desejo, na contramão das pulsões, na contramão das inclinações do corpo, na contramão da natureza. Então, enquanto para os gregos, a ética era em grande medida o resultado de uma imitação da natureza, e a natureza era um verdadeiro modelo de comportamento. Na moral kantiana, que é a moral moderna por excelência, a natureza é um inimigo a enfrentar. E a nossa natureza são os nossos desejos, são as nossas pulsões. E você só vai ter certeza, de ter boa vontade justamente quando você deliberar na contramão dessas pulsões. Porque quando você delibera no sentido das pulsões, você nunca sabe se deliberou pela razão e coincidiu com as pulsões,
ou você deliberou pelas pulsões, entendeu? E deu um jeito de fazer coincidir. Então, perceba que, de certa maneira, certeza mesmo de agir bem, você só vai ter quando fizer aquilo que é contrário ao desejo. E é por isso que uma das frases mais famosas de Kant, ela é enigmática e absolutamente genial dentro da lógica kantiana, que é: só somos livres quando fazemos o que não queremos. Então, é de uma genialidade, porque é rigorosamente o contrário do que qualquer idiota diria. O que é que qualquer idiota diria? Ser livre é fazer o que você quer. Então, o que diz Kant é exatamente o contrário. Você só é livre quando faz o que você não quer. Porque quem faz o que quer é regido pelas pulsões. E quem é regido pelas pulsões é escravo das pulsões. E de livre não tem nada. Estamos indo bem? Então, tendo chegado até aqui, né, eu vou concluir essa introdução do encontro de hoje com 2 ou 3 indicativos para a leitura do texto recomendado. Eu queria lembrar que o texto, o que é o iluminismo, é um texto que tem 1, 2, 3, 4, 5 folhas. 10 páginas. É o texto que eu estou pedindo para que leiam. 10 páginas. Ok? E eu vou fazer aqui alguns indicativos, né, para que a leitura fique fluida. Né? Não me parece nada desonesto pedir a leitura de 10 páginas para o nosso próximo encontro. Eu até fiz aqui algumas anotações. Entre um avião e outro. Primeira ideia do texto: alcançar as luzes implica, nos termos de Kant, né, abandonar a minoridade. É sair da minoridade em direção à maioridade. Ele não dá maiores explicações, mas o que ele quer dizer com minoridade e o que ele quer dizer com maioridade. O indivíduo alcança a maioridade quando ele decide se servir do próprio entendimento sem estar submetido ao entendimento de outro. Então, qual é a tese? A tese é muito simples. A maioria imensa das pessoas repete o que os outros dizem. Vive em função de conselhos, delibera a partir de fórmulas pré-estabelecidas. Essas pessoas vivem na minoridade. A maioridade ela pressupõe a coragem para pensar e deliberar sobre a vida a partir do próprio entendimento.
Para Kant, o homem, ele não sai da minoridade não por falta de entendimento, mas por falta de coragem para se servir do próprio entendimento. Em outras palavras, Kant chega a dizer, o iluminismo tem um slogan. O termo não é slogan que ele usa, mas é uma frase de ordem, uma bandeira. E a bandeira do iluminismo é: tenha coragem de te servir do teu próprio entendimento. Então eis aí, eu diria, a ideia central do primeiro parágrafo do texto. Eu digo o primeiro parágrafo, não é o primeiro parágrafo tal como nós entendemos, mas é o parágrafo, o número 1, para ficar mais claro. No número 2, Kant diz que a preguiça e a covardia são as causas da minoridade. E é muito interessante, porque ele diz: continuamos menores, mesmo depois da natureza nos ter libertado para pensar livremente. Isso é fantástico, porque você enxerga a influência de Rousseau nesta... Amigo, você não tem que respeitar nada. Você tem a sua vida na sua mão. E você tem discernimento e entendimento para pensar. E o que é que você faz? Não usa. Não usa. Não usa. Por que covardia? Por que ele fala em falta de coragem no parágrafo de cima e covardia no parágrafo de baixo, né? Porque talvez ele entenda que usar o próprio entendimento seja arriscado, pressuponha perigo. E nós, por covardia, abrimos mão de usar o nosso entendimento. E o que fazemos? Nos deixamos tiranizar. E é claro que por conta do nosso medo, por conta da nossa covardia, é muito fácil que tiranos se apresentem como tutores da nossa vida. Veja a frase de Kant: é tão tranquilo ser menor. Anota que é uma frase fortíssima. Um livro que substitui meu entendimento. 7 hábitos para o homem eficaz. Ele não citou porque ele está ainda no século XVIII. E depois o homem não tinha se tornado tão idiota ainda. Não sei se você entendeu. O homem passa num processo de não tinha ainda de marketing, essas bostas todas, idiotização progressiva, né? Não. E ele diz: um livro que substitui meu entendimento. Um livro que me dá conselhos. Então você percebeu que na hora que você fala lá 7 hábitos do homem eficaz, né? Tem lá o cara da Alcoa, Nemércio Nogueira, né? As ferramentas do fodão do pedaço, né? Então, ele está o quê? Ele está dizendo o seguinte: você não precisa pensar. Eu já pensei por você. E tem os 7 hábitos do homem eficaz. E você sabe o que é bacana de um hábito? É que, como todo hábito, tem esse mérito. Dispensa você de pensar. Ou você pensa numa coisa que é habitual. Qual é o mérito do hábito? Eu, por exemplo, eu invariavelmente ponho camiseta
debaixo da camisa. Eu faço isso por hábito. O que significa fazer por hábito? Eu não preciso pensar para fazer. Eu acordo antes, se eu botar uma camiseta em cima da camisa, em cima da pele, isso não acontece. Por quê? Porque isso interromperia uma sequência de práticas que se repetem. Então, eu não preciso pensar para vestir uma camiseta antes de vestir a camisa. Isso que é bacana, 7 hábitos do homem eficaz. Porque você é eficaz e não precisa nem pensar, porque eu já te dou os hábitos que você tem que ter para ser eficaz. Eu não sei se você está me entendendo, mas o iluminismo é a vitória sobre a autoajuda. O que é paradoxal é que o iluminismo é do século XVIII e a autoajuda é do século XXI. Né? Então, daí a minha tese, a minha firme convicção que o homem passa por um processo de idiotização progressivo. Ele é menos maior hoje do que foi na época de Kant. Ele era mais obrigado a pensar antes do que agora. Por quê? Porque o número de tiranos agora é muito grande. Profetas, sacerdotes, cartomantes, autoajuda, políticos, marqueteiros, publicitários, etc. E tudo isso compõe um quadro nefasto de apequenamento do homem. Um livro que substitui meu entendimento. Olha a expressão de Kant. Um diretor de consciência que se põe no lugar da minha consciência. Olha como ele é ingênuo. Com toda a ironia que isso. Um médico que me diz o que comer. Um sacerdote que me proíbe isso ou aquilo. É Kant, hein? Certo? Eu estou lendo, certo? O que foi? Por quê? Você é sacerdote? Eu fui no médico e ele falou que comer, claro. Você é um menor. Mas o que é a menoridade? A menoridade é você abrir mão de pensar. E o que é mais legal, houve no mundo contemporâneo uma terceirização da tirania. Quer dizer, irmão, então você tem um tirano para cada micro coisa, né? Você tem o personal para as coxas, aí você tem o glúteo stylist, que é para moldar a sua bunda na posição certa. Você tem o cara que te diz o que vestir, você tem o cara que te diz o que coisar, e moral da história, tendo dinheiro, você se dispensa de pensar, você é o perfeito idiota. Mas e como que as pessoas vão transmitir conhecimento se ninguém nunca for perguntar para outro o que o outro viu, o outro achou, e tal? Não, mas a ideia de transmitir conhecimento, ela já esbarra num problema conceitual grave. Para Kant, o conhecimento é uma atividade intelectiva. Ele não se transmite. Ele é a produção individual de cada ser racional. Você entendeu? O que você transmite é informação. Tá certo? E essas só servem para serem refutadas. Mas não é muito prático, né? Ia ficar todo mundo inventando a roda a cada geração. Não, querida. Elas só servem para serem refutadas. Mas se eu falar que o que veio antes está errado e eu quero começar de novo, eu não posso... Você não precisa começar de novo, você precisa refutar. Então nada nunca vai ser continuado. Não, tudo vai ser desmentido. Não? O critério da cientificidade é a refutabilidade. O científico não é o verdadeiro, ao contrário, é o refutável. É aquilo que alguém pode demonstrar que está errado. E se eu não conseguir demonstrar que está errado, tem que aceitar isso? Não. O resultado final do processo é o que menos importa. O que importa é a postura diante do mundo, que é uma postura de investigação crítica permanente.
Por isso, crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica da faculdade do juízo. Em outras palavras, é preciso ter, em relação a qualquer tipo de unidade de real, uma postura crítica. Muito bem. A pergunta que Kant faz, passando para o contemporâneo, eu gosto de pegar frases antigas e passar para o que diriam no bar. Para que eu vou fazer força com tanta gente para me dirigir a vida? Para que eu vou me matar de pensar sobre o melhor para mim, se tem tanta gente que se disponibiliza a me dizer o que eu tenho que fazer? Portanto, ser menor é tentador, e ser maior requer coragem. Está clara essa ideia? Depois é a ideia do cara, viu? A gente tem que, quando a gente estuda, vai aqui um outro conselho. Deixa o cara falar. Né? Vamos imaginar um sujeito que é marxista. Porque os marxistas são excelentes para esse tipo de exemplo. Então ele vai pegar o Kant e vai dizer: esse cara não é marxista. Aqui não tem luta de classe, aqui não tem nada. Então, se não é marxista, não serve, está errado. Percebeu? É um tanto quanto limitante. Portanto, deixe a pessoa falar, seja ela quem for. É preciso que haja um primeiro momento de contato com a obra do autor, que é você entender qual é a do cara. Depois você, evidentemente, fará suas análises. Mas enquanto você não souber qual é a do cara, não tem como criticá-lo. Toda crítica pressupõe algum conhecimento do objeto da crítica. Em outras palavras, se você preferir, eu não concordo com uma vírgula do que escreve Kant, mas isso é o que menos importa. O que importa é entender o que ele quis dizer e qual é a do cara. Porque você não precisa concordar comigo. Você precisa entender o que esse cara disse, porque é muito importante o que ele disse para entender o mundo de hoje. Foda-se o que eu acho. Foda-se se eu acho que você não pode ir contra as tuas pulsões. Foda-se se eu acho que a diferença entre desejo e vontade não existe. Foda-se se eu acho que, entendeu? Não existe soberania da vontade em relação ao desejo. Foda-se. Por quê? Porque nós temos que entender o que ele quis dizer. Não é necessário pensar. Outros se encarregarão desta tarefa desagradável. Agora vem um próximo que é fantástico. Todos eles advertirão ao maior número. E tem uma hora que o Kant fala, e quanto ao sexo belo, a totalidade. Que me faz pensar assim que ele tinha uma concepção, não sei se esse sexo belo é a mulher, mas assim, o olhar é como quase sempre acontece na filosofia, assim, de um desdém absoluto pela mulher, o que não combina muito com a atualidade dos fatos. Não? Estes advertirão ao maior número o quão perigoso seria o passo em direção à maioridade. Porque cada charlatão tem o seu jeito de intimidar. Preste atenção. Não faça isso sem orientação de um ortopedista. Não é? Não, cuidado na hora de falar mal de Deus sem a presença de um curandeiro. Cuidado para não... Ou seja, todos eles advertirão sobre os riscos da autonomia do pensamento. Como todo bom tirano.
mostram os perigos que teriam de enfrentar caso decidissem caminhar por conta própria. E Kant diz: ora, não é tão difícil caminhar por conta própria. Depois de muitas quedas, aprende-se. Não sei se me entendeu, mas a ideia é bem essa. Se você quiser caminhar por conta própria, saiba, terá quedas. Isto significa não há passagem da minoridade para a maioridade sem sofrimento. Então, o que você vai fazer, você que é um cara lúcido? Eu gostaria que você estabelecesse uma comparação entre os 3 primeiros parágrafos do texto com o livro 7 da República, que fala da saída da caverna. Porque perceba que tanto quanto na alegoria da caverna, nós temos um estágio inferior, menor, de escravidão, interno à caverna, e nós temos um estado de maioridade fora da caverna, que tem a ver com a parte superior da alma, que tem a ver com a intelecção, e sai da caverna muito pouca gente. Do mesmo jeito que sai da minoridade muito pouca gente. Perceba que existe um paralelo rigoroso entre a alegoria da caverna platônica e os 3 primeiros parágrafos do texto do Kant. O que é o iluminismo? Então, se você tiver... Estou dando a dica. Você pega o texto, o que é o iluminismo, os 3 primeiros parágrafos dá 2 páginas, né? Aqui. E pega a alegoria da caverna, que está no livro 7 da República, que dá umas 2, 3 páginas, e põe aqui. Aí leia um, depois leia o outro. É assim que se evolui. E você perceberá que existe um conjunto de convicções que são comuns. Dar um salto não é simples. É preciso coragem. Temos medo, e tudo contribui para que sejamos medíocres. Tudo contribui para que não tenhamos autonomia e não usemos livremente o nosso entendimento. Tudo contribui contra. Se é que contribui contra, faz sentido. Ok? Muito bom. No 3º parágrafo, Kant diz uma coisa que eu acho absolutamente genial. Ele diz: com tantos tutores, fica difícil aceder à maioridade. A minoridade converte-se numa natureza, numa obviedade. Incapaz de se servir por conta própria de seu entendimento, porque nunca lhe deixaram tentar. E você percebe que existe aqui o uso da palavra natureza, mas essa natureza é uma segunda natureza. É o que a gente se acostumou a chamar de segunda pele, né? É uma segunda natureza. A primeira natureza é a natureza das pulsões, etc. Mas essa segunda natureza é a natureza da minoridade. Em outras palavras, é o fato de não nos sentirmos valentes o suficiente para usar o próprio entendimento, porque tudo contribui para que isso não aconteça. Por que Kant usa a palavra natureza? Por quê? Isso se converte numa verdadeira natureza, né? A minoridade se torna uma natureza.
é quase absurdo, porque uma natureza, ou ela é, se ela é, ela não se transforma, e se ela não é, né? Se ela é, não precisa se transformar, e se ela não é, uma coisa que não é natural, não vai se transformar em natural. A natureza ou é ou não é. Portanto, por que ele usa a palavra natureza? É isso que eu queria que você entendesse. É que para Kant, a natureza são as pulsões humanas, a natureza do homem. E isso é o que a moral tem que enfrentar. Então, quando ele diz isso se converte numa verdadeira natureza, ele está querendo dizer, a tirania do outro é um obstáculo para a liberdade tanto quanto as tuas pulsões. Por isso, é como se fosse uma natureza. Quer dizer, no fundo você tem dois grandes obstáculos para ser livre, para ser maior. O obstáculo do teu tesão, do teu corpo, e o obstáculo do outro. Então você tem dois grandes problemas para enfrentar. O teu corpo querendo te dizer o que você deve fazer, e o outro querendo te dizer o que você deve fazer. E qual é a maioridade? A maioridade é justamente aquela situação em que você decide sobre a própria vida para além do corpo, para além dos tesões e para além da tirania dos interessados. Ok? Então, se eu perguntar para você, analise o paradigma da qualidade de vida contemporâneo à luz da perspectiva iluminista kantiana. Então, você tem que dizer, a qualidade de vida é um programa existencial tirânico, né? E o Kant faz o quê? Um convite à reflexão. Como assim? Né? Imagina você que vai ter um americano economista que vai me dizer como é que eu tenho que viver para que a vida seja boa. E sabe argumentando com o quê? Com gráficos. Isso é fascinante, porque o argumento legitimador é um argumento quantitativo. Mais ou menos assim. 950 de 1000 disseram que gostam de lasanha bolonhesa. É sinal que comer lasanha bolonhesa uma vez por semana é um sintoma de qualidade de vida. E aí você diz, eu quero que os 950 se fodam. E se fosse 999? Pois que se fodam. E se fosse 1000? Que se fodam. Por quê? Porque o meu entendimento é soberano. E não adianta você me vir com 1000, 10.000, 50.000 ou 200.000. Sabe aquele argumento? Está todo mundo fazendo assim. Pau no cu, diria Kant, em alemão. Vou descobrir como fica. Não me interessa. 1000 de cada 1000 dizem. E foda-se. Não, né? A ciência. Eu tenho entendimento. Eu sei o que é melhor para mim. Ninguém sabe mais da minha vida do que eu. Não estou interessado em protocolo. Hoje de manhã eu estava em Curitiba e fiquei horas ali olhando, horas não digo, mas um bom tempo olhando a La Selva ali. É que o número de livros que começam pela palavra como aumenta assustadoramente. Como enganar o seu chefe? Como ganhar dinheiro sem lá? Como, não sei, são livros procedimentais. Milhões deles. Milhões. E o que você percebe? É que as pessoas ouvem falar, é preciso que você leia. Como se ler fosse bom independentemente do quê, né? Aí o sujeito entra na La Selva, é bom porque ele vai ter que se distrair durante o voo, então ele vai comprar um livro
E qual é a chance dele comprar um livro de autoajuda? A chance é de 90%, porque quase tudo ali é como, não sei o quê, né? Como manter a sua secretária feliz. Tinha lá. Que bosta, né? Que bosta, cara. Uma das dicas para como manter a sua secretária feliz, segundo o camarada, é mantê-la permanentemente interessada por você, afetivamente, assim, sem que você a... Então eu fiquei pensando, e se você tiver uma secretária gay? Essa dica já esbarra num problema, porque você não é mulher. Essa dica não funciona. Eu li hoje, tanto me chamou a atenção que eu fiquei folhando como manter a sua secretária feliz. Os secretários deviam processar esse cara. Por falta de respeito com relação à secretária. Mas eu acho... mas se tem como enganar o chefe, como não sei o quê, é ainda muito pior. É o que tem para ler. Então eu queria que você percebesse que a proposta de Kant é essa, né? E ele diz, é impressionante a atualidade, né? Eu abro aspas. Preceitos, fórmulas e instrumentos mecânicos são entráveis que perpetuam a minoridade. E aqui ele diz, mesmo que não aceitemos as tais fórmulas, não estamos habituados a nos servir do próprio entendimento por conta própria. Por isso, tão poucos homens conseguiram abandonar a minoridade. Em outras palavras, mesmo que você saindo desta aula decida, ninguém faz mais a minha cabeça. A partir de agora, eu sou dono de mim mesmo. Daqui 5 minutos, você já voltou ao normal. E qual é o normal? É aquilo que no mundo das empresas eles chamam de zona de conforto, ou dentro da caixinha. O que quer dizer fazer o que os outros dizem para você fazer. E ponto final. Agora, é claro, cabe a pergunta, o que você ganha? Por que é melhor viver na maioridade do que na minoridade? Essa é a pergunta. E é claro que essa é a pergunta que eu deixo para você, para que você termine a leitura do texto. O que você ganha com isso? Se eu posso perfeitamente terceirizar a vida, porque é disso que se trata, né? Terceirizar a atividade deliberativa da própria vida. E eu terceirizo não é para uma pessoa só, é para uma verdadeira gangue. Eu tenho meu astrólogo, meu ioguista, meu pilates, meu ortomolecular, o meu... Não é? Claro que eu peguei um cara, alguém rico. Mas eu não sei se você percebeu que o rico aqui é justamente por conta da sua condição menor do que o pobre. Porque o pobre não tem remédio. O pobre ninguém se interessa por ele. O pobre tem que improvisar. O rico não. O rico paga, o rico terceiriza, o rico se deixa escravizar, o rico se deixa tiranizar. E eu queria saber que vantagem Maria leva em ser maior e servir-se do próprio entendimento. Essa é a resposta. Se bobear,
que eu vou perguntar na prova aí do mês de novembro. Beleza? Professor, aonde caralhos eu encontro esse texto? Sinceramente, isso aqui é um livrinho que tem o texto e tem destrincha, né? Coisa de francês. Aonde você encontra isso? Na internet. Não tem dúvida. Você põe lá Kant e põe iluminismo e já sai em português as 10 páginas, você imprime. Não tem que sair de casa para fazer isso, né? Faça pela internet. Eu estou meio borocochô hoje, vou parar por aqui. Isso. Por hoje é só. Olha. Não, pelo contrário, cara. Pelo contrário, eu fico encantado com a capacidade que algumas pessoas têm de enganar as outras. Eu fico encantado com isso. Porque você viu que o cara dos 7 hábitos, ele conseguiu fazer com que o livrinho dele virasse um livrinho, assim, capa dura, que cabe, quer dizer, a criatividade é infinita. Para tiranizar e fazer consumir. Porque qual é a diferença da tirania de todo o tempo para a tirania atual? É que hoje você tiraniza e ainda obriga o cara a te comprar. O que é diferente. Não basta eu exercer sobre você poder, você ainda vai pagar por isso. Não basta eu dizer, porque na hora que eu te digo 10 lições para ser feliz, e você compra, o que você está assinando embaixo? Não, mais concretamente, eu não tenho condições de identificar por mim mesmo o caminho de uma vida feliz. É isso. Como no caso de como entreter a secretária, eu preciso que um americano me conte como eu tenho que fazer para manter a minha secretária feliz. Porque eu não posso fazer isso sozinho. Todas as secretárias são iguais. Não. Como sempre na autoajuda, são fórmulas que servem para qualquer um, para qualquer caso, né? Em outras palavras, o que faz a autoajuda quase sempre? Parte de um caso concreto, porque provavelmente essas regras devem ter dado certo pro Tibúrcio. Partem de um caso concreto e saem de um caso concreto para uma lei universal. Só isso. E isso vale para a secretária ou para qualquer outra coisa. Como para os conselhos do Amir Klink. O que poderá dizer o Amir Klink que sirva para a minha vida? Tirando o fato dele ter estudado no mesmo colégio que eu. Fiquei sabendo outro dia, uma curiosidade sem a menor importância. Nada, por quê? Porque tudo que aparentemente encanta o Amir Klink, e é legítimo que encante, e que ele seja feliz, e que ele ache maravilhoso e tal, eu tenho ojeriza por pinguim, gelo, e barco a remo e mar. Eu vomito com 5 minutos. E provavelmente vice-versa. Então não queira vir me dizer que todo mundo é feliz na Antártida, chegando lá a remo, porque pelo menos para mim não funciona, velho. E se não funciona para mim basta. Você vai dizer, mas funciona para 999 de cada 1000. Pau no cu. Você está gravando todos esses paus no cu? Eu achei importante. E se for 1000 por 1000, 2 paus no cu? Eu não quero saber. Eu não vou reger a minha vida pela probabilidade. Por quê? Porque a minha própria vida é uma improbabilidade.
Porque se a vida dependesse de probabilidades, não teríamos nascido. Veja o caso dos espermas. São zilhões. E você foi cagado o suficiente para ter nascido. Um fecundou de bilhões. Então, não venha me dizer que de 1000 são felizes e por isso eu vou ser feliz também se eu comer polpetone no Jardim de Nápoles. Eu não gosto disso. Ah, mas não tem quem não gosta. Tem. Eu. E por que não adianta eu ficar falando de Iracante? Porque embora aqui você se convença, daqui 5 minutos você vai ligar o rádio e alguém, fitoterapeuta da punheta amarga de não sei aonde, vai te dizer que a pílula X, se você enfiar ela direitinho na orelha e tirar pela outra orelha, você vai ter uma sensação única. E você só vê as pessoas. Pô, é muito difícil você. Porque são estratégias toscas de legitimação, totalmente surradas, né? Os americanos põem Stephen Conven, PhD. A PhD eu também sou, eu não sei bicas de porra nenhuma, eu não sei fazer nada, nunca consegui ser feliz mais do que 2 segundos, e nunca nada, e o fato de ser doutor, assim, né? Quanto mais conhecimento, mais angústia. Isso sim. Aí eu te garanto. E disso eu não tenho dúvida. Quanto mais conhecimento, mais angústia. Simples, claro, porque quanto mais você conhece, mais variáveis você coloca na hora de deliberar viver. E a angústia é justamente a incerteza sobre a melhor maneira de viver. Eu me lembro que eu dei uma vez uma palestra na Associação Brasileira dos Magistrados e uma juíza disse: se eu tivesse assistido a sua palestra antes, eu jamais teria dado nenhuma sentença que eu já dei. Veja, por quê? Porque, claro, para você decidir, quanto menos coisas você tem na cabeça, mais fácil, sabe? É a grande vantagem de ser um dogmático. Qual é? O que eu sei? Eu sei é isso, então pau na máquina. Agora, o cara que sabe isso, no mínimo ele leva mais tempo. E se ele sabe ao infinito, ele estará ao infinito condenado a pensar e não deliberará nunca. Portanto, é inevitável, quanto mais conhecimento, mais angústia. E nós estamos fazendo o que aqui? Se fudendo, velho. Tem que se fuder um pouco. Agora, se não quiser também, o jeito mais fácil é enganar. Inclusive, tudo facilita para isso. Faz um negocinho, empurra com a barriga, arruma um empreguinho, faz o que tem que fazer. Tem lá os caras do RH que vão definir qual é a vida que vale a pena. Você joga o jogo, vai fazer workshop. É workshop que chama? No meio do mato, entendeu? E está tudo pronto. Para quem não quer pensar, está tudo pronto. Agora, se quiser pensar, vai se fuder. Por quê? Porque na hora que você começar a pensar e seguir o seu próprio entendimento, você perceberá que todas as fórmulas têm um tirano por trás, que não gostarão da sua ousada autonomia. E às vezes ele é seu chefe. O orientador. Show de bola, muito obrigado pela sua atenção.